Olá, que bom que você está aqui novamente. Na nossa última aula falamos sobre a comunicação não violenta, teorizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. E hoje iremos tratar outro tema, tão importante quanto esse. Esse tema se trata da inteligência emocional. Desta vez, um conceito teorizado por outro psicólogo, Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional. Para iniciarmos nossa conversa, primeiro, é necessário refletir qual o impacto das nossas emoções no dia a dia. Provavelmente, algum dia você já agiu exageradamente e causou uma situação desconfortável, que mais na frente fez com que culminasse uma certa vergonha ou um pedido de desculpas. Essas situações são causadas pela falta de conhecimento das nossas emoções. Se antes de você aumentar o tom de voz para alguém, conseguisse parar e refletir que você está em outro momento de estresse, onde, devido à situação, a nossa mente, nossos estímulos não funcionam com clareza, e refletisse por qual motivo aquela situação te levou a ficar assim. Muito provavelmente, você não aumentaria o seu tom de voz e deixaria aquela conversa para um outro momento. E aí sim, o problema seria resolvido. É muito importante, nesses momentos, lembrarmos que a nossa mente funciona como uma química. De fato, em momentos difíceis, a nossa percepção da realidade é alterada e nossos estímulos não funcionam com clareza. Daniel Goleman trabalha com a teoria das nossas duas mentes, a mente racional e a mente emocional. E nós, seres humanos, precisamos trabalhar com as duas. No lado esquerdo do cérebro, temos o hemisfério racional, que trabalha nossa capacidade lógica, planejadora e analítica. Trata-se da parte responsável por trabalhar a análise de situações, a observação das informações adquiridas e estruturar as nossas experiências. O lado direito do cérebro predomina as emoções e interação com o meio aqui que se trabalha a empatia e o processamento de informações através da interpretação. Bem, a inteligência emocional passa pelos dois lados. Somente assim podemos alcançar o controle das próprias emoções, facilitando a construção de relações saudáveis e tomadas de decisões conscientes. Mas vamos ao que interessa. Afinal, como alcançar essa inteligência? Daniel Goleman estrutura esse caminho em 5 pilares. O primeiro, conhecer as próprias emoções. Essa é a base. Um simples exercício de análise de si pode te ajudar nisso. Comece com o geral e passa para as especialidades. A gente pode citar como exemplo a sua pessoa. Você se considera uma pessoa estressada ou ansiosa? Ou talvez você seja uma pessoa que xinga no trânsito? Nós temos o costume de negar nossas características. E o primeiro passo para mudar uma mente estressada ou ansiosa é aceitar. Uma dica: faça perguntas. Qual o meu nível de estresse diante de outras pessoas que eu conheço? Por que será que certas situações eu atuo dessa forma? Com quem eu aprendi a ser assim? Qual o impacto da minha infância ou a fase da minha vida que possa ter influenciado nesse estado da mente? Faça uma pesquisa sobre si. Qual tipo de pessoa você é e qual emoção mais te predomina? Depois disso, comece aplicando isso em situações específicas. Um colega de trabalho atrasou a entrega de um documento e você descontrolou com ele? Antes de agir, aplique a sua análise na sua situação. Por trás dos sentimentos pode haver medo, frustrações, sensibilidades e dores. Aprenda a se conhecer e assim conseguirá se controlar. E então, partimos para o segundo passo: controlar as emoções. É sobre lidar com a sua impulsividade
e canalizar a energia que antes você utilizaria para uma situação conflituosa para uma situação de autoconhecimento. E não se engane, esses processos não são fáceis. Mais uma vez que aprendemos a nos controlar e praticamos isso, a nossa forma de tomar decisões muda completamente e nós vivemos uma vida de escolhas. Bem, tudo se baseia nas nossas tomadas de decisões. Portanto, passar por esse caminho doloroso, por um futuro construído de boas alternativas, frutos de boas tomadas de decisões, é a melhor coisa que podemos fazer por nós e pelas pessoas ao nosso redor. Seja no trabalho, na família, com os nossos amigos. Se permita se analisar, se conhecer, se controlar e colher como fruto disso relações saudáveis. Agora chegamos ao nosso terceiro passo e pilar, a automotivação. Esta é a capacidade que você tem de encontrar em você mesmo motivos, estímulos e forças para alcançar as suas metas. Bem, por aqui é importante também a capacidade de definir os seus objetivos na prática. Isso significa, por exemplo, que você consegue acordar todos os dias e manter a sua constância de trabalho e hábitos. Não se engane em acreditar que a motivação é mágica e surge no seu coração de um dia para o outro. A motivação em si é construída e para pessoas que possuem dificuldade com rotinas e prazos, ela começa aos poucos. Sim, até para ter força de vontade é possível trabalhar a sua mente para se tornar uma pessoa inspirada a correr atrás dos seus planos e executá-los. E como fazer isso? Através do hábito. É interessante fazer aqui um adendo ao autor best-seller O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Charles apresenta o seu livro que ele chama de Ciclo Neurológico em Todos os Hábitos, denominado como Loop do Hábito. Esse ciclo é constituído por 3 partes, sendo elas a deixa, que se trata da motivação que manda o cérebro entrar em modo automático, a rotina, que é a forma de executarmos a deixa, e uma recompensa, onde ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar o hábito. Todo hábito é separado em uma estrutura. Portanto, para cultivar um novo, é necessário estruturá-lo em definir o hábito claramente de acordo com suas necessidades e realidade. Por exemplo, ler mais, adquirir mais conhecimento sobre certo assunto. Decidir qual será o seu gatilho para concluir esse hábito. O gatilho é o que te desperta para fazer algo. Exemplo, se eu ler 4 horas por dia, em um mês terei lido 4 livros. Definir qual será a sua recompensa. Se presentei com algo que você gosta, faz com que convença o seu cérebro, toda a sua química, que aquilo vale a pena. Exemplo, caso eu consiga absorver esse conhecimento que eu preciso, esse mês irei fazer aquela viagem que eu tanto queria. Essa é a melhor parte. Luta para chegar lá e, por fim, usar diariamente sua força de vontade para realizar a nova atividade. Faça com que continue praticando sua inteligência emocional. Não se preocupe em falhar no meio do processo. A frustração nos tira a motivação. Trate e lide com ela. O importante é concluir. Volte à sua rotina quantas vezes for necessário. Use e abuse do recomeço para criar um novo hábito. Charles diz que levamos em média 66 dias para criar um novo hábito. Foco no seu início e no seu crescimento. Voltando ao nosso autor, Daniel Goleman, vamos para o 4º pilar da inteligência emocional, a empatia. Goleman cita que a empatia não significa sentimentalismo. Vou tentar agradar todo mundo, e sim levar em consideração o sentimento das outras pessoas, as motivações que as levaram a tomar tal atitude.
e aquela tomada de decisão. Nós costumamos dizer que somos pessoas empáticas, quase que pela força do hábito. Mas será que realmente somos? Bem, quando alguém discorda da nossa opinião, o que sentimos de primeira é recuo e defesa. Ou logo de cara procuramos entender por quais motivos aquela pessoa chegou àquela conclusão. Lembrando que entender não é concordar. Entender as motivações de alguém, como a criação, o contexto que ela vive, e mesmo assim discordar. Essa habilidade permite enxergarmos o mundo com os outros olhos. E mais uma vez, não é um processo fácil. Muitas vezes entramos em embate ao tentar entender o comportamento do outro diante de nós, e caso a situação aperte, lembre-se da comunicação não violenta. E por fim, nosso último pilar, relacionar-se interpessoalmente. Temos mania de independência, dizemos que não precisamos de ninguém e passamos a vida toda fingindo de dependência. Apegos às pessoas, dizemos que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Mas será que conseguimos de fato viver sozinhos? Sempre precisamos do outro. Somos parte de um organismo social. Construir uma rede social é importante para novas oportunidades pessoais e profissionais. Quem entende a importância da interpessoalidade, da relação e vínculo com o outro, vai longe. Relações saudáveis são o pilar de uma mente saudável, e é através dele que se prova a sua capacidade de autoconhecimento. Pois se você se conhece e se trata bem, conhecerá o outro e o respeitará. Procure novas relações e busque a troca de conhecimento. Essa é a parte mais importante. Hoje eu indico para vocês a leitura de 2 livros que tratamos nessa aula. A Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser, por Daniel Goleman, e O Poder do Hábito, por Charles Duhigg. Muito obrigado e até a próxima aula.